Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trago para vocês uma configuração por menos de R$3.000, mas que é boa para rodar os jogos atuais. Então, o foco dessa configuração vai ser o custo-benefício. Lembrando que esse vídeo foi pedido por vocês nos comentários, então não esquece de deixar sugestões para os próximos vídeos de orçamento, beleza? Então, sem mais, fiquem aí com os componentes. Então galera, vamos começar aqui com o processador. A escolha para essa configuração vai ser um i3 6100. Ele é um processador Skylake, o Intel, da nova geração, da sexta geração, e por isso ele tem um socket LGA 1151, o que vai nos obrigar a ter uma placa-mãe com o mesmo socket. A litografia dele é de 14 nanômetros, ele tem um clock de 3.7 GHz e tem um TDP de apenas 51 watts. Lembrando que esse processador aqui, ele é dual core, porém são 4 threads, porque ele simula mais 2 processadores. Então o sistema entende ele como se fosse um quad-core. Tanto é que se você tiver um processador desse, qualquer i3 na verdade, da segunda geração para cima, se você for ver no gerenciador de tarefas, lá na aba desempenho, você vai ver que lá vai estar indicando os 4 núcleos. Uma questão que pode vir a surgir é por que não a escolha de um FX 6300. E galera, infelizmente a AMD parou no tempo em questão de processador. Para vocês terem uma ideia, o FX 6300 ele tem litografia de 32 nanômetros. Isso indica que é uma tecnologia velha e que mesmo com os 6 núcleos, que na verdade a gente sabe da questão dos módulos, a gente já nota alguns problemas de inconsistência. É claro que ele ainda é um processador que dá para você montar uma máquina básica, PC de entrada, mas a gente tem que dizer a verdade, doa quem doer, Eu particularmente gosto bastante da AMD. Eu uso um FX 6300, para quem não sabe, mas eu tenho visto diversos testes do i3, já pude testar diversos computadores com o i3, e realmente você nota a diferença de performance entre os processadores. Outra questão que é bem importante também é que a gente não tem placa-mãe de entrada que tenha bons recursos para os processadores AMD. E na Intel a gente já tem algumas placas-mães de entrada que vêm com recursos interessantes. E por esses motivos a escolha aqui para essa configuração foi o i3. E é claro, fica aí na esperança da AMD vir com os processadores Zen, que serão os novos processadores, e que tenha uma competição entre a Intel e a AMD. Com isso só o consumidor ganha. A gente espera que a AMD lance processadores de boa qualidade e com um bom custo-benefício. Só lembrando que quando você compra esse processador, ele já vem com a dissipação padrão e você não vai precisar comprar nenhum tipo de CPU cooler adicional. E outra coisa também é que eu coloquei aí a imagem do CPU-Z, que é um programa bem interessante para você saber toda a configuração do seu PC com algumas especificações a mais. Sobre o preço, agora eu coloquei um quadradinho ali para ficar mais fácil de entender, E a gente encontra esse processador por R$630 no boleto bancário. O primeiro preço em destaque assim é o boleto bancário. Embaixo a gente tem um valor em cartão. E eu vou colocar os valores também em euro e em dólar, que eu acho que é bem interessante para a gente ter essa comparação. A placa-mãe da configuração vai ser uma Gigabyte GA H110M S2H. É uma placa-mãe de entrada. Esse chipset H110 da Intel veio substituindo o H81, que é o chipset mais de entrada que a gente tem aí para os processadores Intel. Essa placa-mãe, apesar de ser uma placa-mãe de entrada, ela tem alguns recursos bem interessantes. Ela suporta memórias DDR4, são até 32 GB de memória que você vai poder colocar. Só uma observação aqui é que a gente também tem modelos de H110M DDR3. Então é bem interessante que vocês vejam antes de comprar, para vocês adquirirem a certa. A gente vai utilizar a memória DDR4 nessa configuração, e se a gente fosse colocar a DDR3, é importante que vocês coloquem DDR3L, se for o caso. Uma das características bem interessantes dessa placa-mãe é que ela vem com uma boa qualidade na onboard de áudio. Isso traz um ganho muito bom para quem quer começar um canal no YouTube, porque influencia diretamente na qualidade de som que você vai captar. Mesmo se você tiver um microfone, um headset muito bom, a sua placa de áudio também vai fazer diferença. Em números de SATA, ela vem com 4 SATAs, são todos eles SATA 6 gigabits por segundo. No painel traseiro temos 4 USBs 2.0 mais 2 USBs 2.0
Lembrando que você pode colocar aí também mais USB ali conectando pelo gabinete. Essa placa-mãe vem com o conector de USB frontal. Temos também ali como conexões de vídeo DVI e HDMI, que são entradas digitais, e uma VGA, além das outras entradas que já são padrões. Então assim, apesar de ser uma placa-mãe de entrada, ela tem alguns recursos que são interessantes. O único problema dessa placa-mãe, na verdade o problema não é a placa-mãe em si, né, e sim o preço que ela chegou aqui no Brasil, que no caso, no boleto bancário foi de R$ 480. E para memória, eu coloquei uma Kingston. Essa memória aqui é a HyperX Fury, é a DDR4. O modelo dela vocês conseguem ver aí na imagem, é uma nomenclatura bem esquisita, né? E ela tem clock de 2133 MHz. Vou colocar dois módulos de 4 GB, poderia sim colocar apenas um módulo de 8 GB, mas eu não notei tanta diferença assim no valor. Cada módulo desse aqui sai por R$ 120, então no total a gente gasta 240 com memória RAM. Para armazenar nossos arquivos e jogos, vou colocar aqui apenas um HD de 1 TB. Esse HD aqui é da Western Digital. Sintam-se à vontade para utilização de outras marcas como Seagate, Toshiba, Samsung. É um HD padrão SATA 3,5 polegadas, o tamanho dele. Encontrei por R$ 300 no boleto bancário e vamos aí para a placa de vídeo. E para a placa de vídeo, eu optei por colocar uma GTX 950. Esse aqui é o modelo da EVGA Superclocked, só que esse aqui é o modelo LP, que eu não sei dizer do que se trata esse LP, não sei se quer dizer Low Profile, apesar que eu acho que não é o modelo Low Profile, porque ela não tem o perfil baixo, né? Mas enfim, a única diferença que eu notei é que a própria EVGA colocou aqui que o TDP dessa placa de vídeo é de 75 watts, e ela não precisa de conexão PCI Express, né, no caso, adicional. Então ela é uma GTX 950 com algumas modificações. Só que não se trata de uma placa de vídeo capada. Pelo contrário, ela tem até um overclock de fábrica. E eu realmente procurei, mas não consegui identificar onde que eles alteraram para poder baixar o TDP. O TDP de referência, da GTX 950 de referência no caso, é de 90 watts. Eles reduziram 15 watts, mas eu não sei o que eles fizeram para fazer essa modificação. E é claro, se caso alguém souber sobre essa modificação, coloca aí nos comentários, porque aí eu posso estar adicionando uma nota. O que eu sei é que o preço está maneiro e é uma plaquinha de vídeo muito boa. A GTX 950 ela foi feita para rodar tudo em Full HD, com os gráficos ali no médio dos jogos atuais. Então eu creio que seja uma boa pedida para nossa configuração, ao menos enquanto não chegam aí as novas placas Polaris aqui pra gente no Brasil. A AMD tá meio que surpreendendo nas Polaris. Eu li algumas notícias que me agradaram bastante. Vamos ver aí como é que vai ser o surgimento dessa placa de vídeo aqui no país, né? Me parece que a AMD vai brigar frente a frente aí com a Nvidia, principalmente em placas de vídeo custo-benefício. Para quem quiser conhecer um pouquinho sobre o desempenho da GTX 950, eu recomendo vocês darem uma olhada nos testes do Peperaio. O modelo que ele testou foi o IndForce, que é um pouquinho mais forte, da Gigabyte. Ele testou em diversos jogos e eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Vamos ao preço da placa de vídeo. Eu encontrei ela por R$ 750, por isso que eu coloquei ela aqui, né? Ela tá com um preço muito chamativo, bem interessante mesmo. Então considero que a 950, se mantiver nesse preço, vai ser aí a placa de vídeo custo-benefício, desbancando a GTX 750 Ti. E galera, pra fonte, eu não saí muito do que a gente está acostumado a ver aqui no canal, né? Na maioria dos meus vídeos, quando a gente tem que fazer um computador de entrada, ou até mesmo computadores com uma GTX 960, um computador um pouquinho mais intermediário, eu sempre coloco aí a CX 430, e é porque realmente a fonte é de boa qualidade. Ao invés de ficar elogiando essa fonte, eu vou colocar um link aqui na descrição desse vídeo, que é o teste do Clube do Hardware dessa fonte. E vale muito a pena vocês darem uma parada, uma pausa até nesse vídeo aqui, entrar lá no Clube do Hardware para dar uma lida no review que eles fizeram dessa fonte. Um review super completo, realmente analisaram a fonte da maneira que deve ser feita, abriram a fonte, mostraram a solda, todos os componentes que foram utilizados, mediram tensão, Ripple,
a eficiência. Então, bem interessante, bem completo para que vocês vejam sobre a qualidade dessa fonte. Temos também o modelo CX430M, que é o modelo semi-modular. É interessante pegar o modelo semi-modular, porém ele está cerca de R$80 mais caro. E eu acho que não vale a pena para essa configuração aqui. Esse modelo está num valor de R$260 aqui no Brasil. E é uma grande fonte, eu utilizo uma inclusive. A minha é a versão 1, que tem um pouquinho menos de eficiência. Para quem não sabe, existem duas versões de CX430. Agora no mercado a gente só vai encontrar a CX430 V2, né, que seria a segunda versão. E ela foi até modificada para melhor, então não se preocupem quanto a isso. E agora vamos falar sobre o gabinete, que é particularmente a parte que eu mais gosto de falar. Eu gosto bastante de ver, estar pesquisando sobre gabinetes diferentes, gabinetes novos que surgem no mercado brasileiro. E esse aqui é um gabinete novo da Thermaltake, o Versa H15. É um gabinete que eu achei muito interessante, porque ele não é um gabinete convencional do que a gente está acostumado a ver aqui no canal. Ele é um gabinete micro case, então ele não é um mid-tower, é um pouquinho menor. Se você quiser uma configuração mais arrojada, esse gabinete aqui pode ser um pouquinho ruim para você, porque ele não vai suportar placas-mãe tops de linha pelo seu tamanho. Ele só vai suportar placas-mãe Mini TX e Micro ATX, que é o caso da nossa. Em termos de design, ele segue aquela linha mais simplificada. A frente dele é aquela telinha e vem o logozinho da Thermaltake. A gente já pode ver nessa parte frontal que ele tem apenas uma baia para driver de DVD, o que eu acho bem interessante. Eu acho, na verdade, um desperdício os gabinetes hoje em dia que vem aí com 4 baias para driver de DVD, se a gente mal utiliza um, né? Na parte lateral, ele vem com acrílico que é grandão, dá para ver praticamente toda a configuração sem ter que abrir o gabinete. No painel frontal, ele conta com um USB 3.0, outro USB 2.0, entrada e saída de áudio. E ali na parte do topo, né, aproveitando essa mesma imagem, nós temos duas entradas para fãs. Esses fãs são fãs de 120mm. Aproveitando que a gente falou sobre fã, além desses dois na parte superior, vamos poder colocar mais dois na parte frontal de 120mm e ele já vem com um pré-instalado na parte de trás. Aí vocês já estão vendo a imagem do interior dele. A gente já consegue ver que ele tem apenas duas baias para HDs convencionais de 3,5 polegadas, mas ele vem com algumas furações onde a gente consegue adaptar os SSDs de forma vertical. Em termos de cable management, ele também é muito bom, dá pra gente passar os cabos da fonte tranquilamente ali por detrás dessa chapa metálica que fica ali perto da placa-mãe. Uma questão muito importante, apesar dele ser um gabinete compacto, a fonte fica na parte de baixo. E isso a gente já conhece, né? Faz toda a diferença no fluxo de ar. Para exemplificar, eu achei uma imagem ali no Google com uma montagem feita nesse gabinete. E olha só como é que ficou bem organizado. Ficou tudo compacto, mas ficou muito bom, cara. Gostei pra caramba desse gabinete. Só uma informação adicional, ele suporta VGAs com tamanho máximo de 31 cm. E eu achei bem legal que a Thermaltake deixou aquela parte ali da frontal vazia. Então não tem nada que impeça o fluxo de ar e o espaço interno, apesar de ser um gabinete pequeno, ficou bem legal. Isso tudo por um valor de R$230. Então eu considero esse gabinete aí uma boa pedida para quem quer montar uma máquina de entrada. E aí, para finalizar, nós temos a lista de peças utilizadas nessa configuração. Eu vou deixar também na descrição do vídeo a mesma lista para quem quiser saber o modelo que foi utilizado de uma maneira mais rápida, só copiar e colar, jogar no Google, etc. E uma coisa que a gente deve falar é que o preço aqui foi em boleto bancário que eu coloquei. Eu também coloquei a data que eu fiz a pesquisa dos preços que estão nesse vídeo. Em termos de upgrade nessa máquina, a gente vai ficar bem livre para fazer, né? Já que a gente tem um processador decente, muito bom. Um i3 hoje em dia já vai ter um desempenho bem legal, já vai segurar placas de vídeo um pouco mais tops. Podemos adicionar mais memória RAM, mais HD, colocar um SSD na configuração. O que a gente podia fazer também é modificar para um i3 de quarta geração, tá colocando uma placa-mãe H81,
aí sim a gente conseguiria economizar e a configuração ficaria ali na faixa de uns R$ 2.500. Mas fica a critério de cada um. Eu já acho bem interessante colocar um Skylake. Os Skylakes tiveram uma redução de preço bacana. Isso me faz pensar que já vale a pena estar investindo num Skylake. O valor total desse PC ficou na faixa de R$ 2.900. Portanto, temos aí mais uma configuração super boa para vocês. Dessa vez por menos de R$ 3.000. Vou deixar também o total para quem é de Portugal e Europa, né? E para quem quer pegar os preços lá nos Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, cliquem aqui no like e também se inscreve no canal se não é inscrito. É claro, deixem seus comentários se vocês tiverem alguma dúvida, ou também você pode ter um contato direto comigo via Twitter. Vou deixar o meu Twitter, assim como outras redes sociais, aqui embaixo. Beleza, galera? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu, fui!